Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao nosso raio-x da banca para a prova da USP São Paulo R+GO. Acesso ao ano adicional em ginecologia e obstetrícia, que equivale a acesso ao serviço de oncoginecologia. Pessoal, essa prova ela tem variado bastante nos últimos anos. Há cerca de 4, 5 anos atrás caía obstetrícia nessa prova, mas vemos que a tendência mais recente é a cobrar temas apenas de ginecologia. Em relação à cobrança dos assuntos de ginecologia, também eles mudaram bastante. No ano anterior, de 2025, vimos que para esta prova, ela foi composta por 40 questões com assuntos muito associados apenas à ginecologia oncológica, e não tanto os temas de ginecologia geral estiveram pouco presentes. Já provas mais antigas, mas também recentes, dos anos de 2023 e 2024, nós tivemos que era uma prova mais curta, de 20 questões, cobrando temas de oncoginecologia, ginecologia geral, ginecologia endócrina. Mas aqui nós vamos então aproveitar para falar dos temas de ginecologia geral, acreditando que é uma prova que ainda está passando por alguns ajustes e que esses temas, porventura, são muito relevantes e importantes e podem sim aparecer eventualmente na prova para vocês. Mas destaco que os temas de oncoginecologia serão revisados em um momento à parte. Aqui eu separei para nós falarmos sobre anticoncepção, incontinência urinária, ginecologia endócrina e alguns conceitos de cirurgia ginecológica minimamente invasiva. Vamos começar falando sobre anticoncepção. Olha como caiu nessa prova nos últimos anos. Uma paciente de 28 anos que deseja contracepção, mas ela possui um antecedente de enxaqueca. O que essa informação deve fazer a gente lembrar em relação às indicações e contraindicações dos principais métodos? E nessa outra questão, uma paciente de 30 anos que tem um receio de edema e de retenção de líquidos, ela usa um método com a drospirenona. Qual o efeito que este método pode levar nas pacientes que fazem uso? E nessa outra questão, ele pergunta qual que é o efeito contraceptivo das pílulas que contêm o agente estrogênico e o agente progestagênico. Vamos então relembrar sobre os métodos disponíveis para as pacientes que desejam utilizar algo para evitar e prevenir a gravidez indesejada. Nós temos várias opções e conhecê-las é fundamental para até nós orientarmos as nossas pacientes e também sabermos quais as indicações e contraindicações de cada um deles a depender das situações específicas. Então nós temos os métodos chamados cirúrgicos, que por definição são aqueles que garantem a esterilização definitiva. Aqui estou falando da laqueadura tubária nas mulheres e da vasectomia nos homens. Nós temos uma lei com alguns critérios que regulam a realização destes procedimentos, que são, a saber, a idade mínima de 21 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, ainda o intervalo mínimo de 60 dias entre a manifestação do desejo da sua realização e a sua realização em si, e não é necessário mais a autorização do cônjuge para que ele possa ser realizado. Nós temos também os métodos conhecidos por serem comportamentais, que são aqueles baseados na própria percepção da paciente do seu momento de fertilidade. Quais são eles? A tabelinha, que consiste na paciente, então, ela observar a duração dos seus últimos ciclos menstruais e a partir disso realizar um cálculo em que ela define qual que é a semana mais fértil daquele seu ciclo menstrual em que ela estará ovulando e ela então vai evitar a relação sexual neste período. O método de Billings consiste na avaliação do muco cervical, em que quando a paciente ela percebe um muco cervical mais espesso, esbranquiçado, isso equivale à ação da progesterona sobre esse muco cervical. E quando que nós temos um efeito predominante da progesterona no nosso ciclo? Na segunda metade, na fase lútea, que equivale àquele momento após a ovulação. Então, se eu tenho um muco mais espesso, eu entendo que a ovulação ela já aconteceu, então a paciente ela está segura de uma possível gravidez se ela tiver relação sexual neste período.
Temos ainda a aferição da temperatura corpórea basal, em que a paciente ela faz uma aferição diariamente, todos os dias pela manhã, da sua temperatura. Quando ela nota uma elevação de 0,3 a 0,5 graus Celsius, isso pode equivaler à ocorrência da ovulação, então ela vai evitar a relação neste período. E temos ainda também o coito interrompido. Os dispositivos intrauterinos, temos aqueles hormonais e os não hormonais, como com cobre prata. Dentre os métodos hormonais, temos aqueles que contêm apenas progestagênio, que são as pílulas orais, os injetáveis trimestrais, o implante que contém o etanogestrel e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. E dentre os hormonais, destaco os combinados, que são aqueles que contêm estrogênio e progestagênio. E aqui tem as pílulas orais, os injetáveis mensais, os anéis vaginais e os adesivos transdérmicos. Ainda temos os métodos de barreira, e aqui me refiro à barreira mecânica, como os preservativos internos e externos e o diafragma, e a barreira química, que consiste no uso dos espermicidas. Uma vez eu conhecendo essa variedade de opções contraceptivas, nós temos que saber explicar para a paciente o quão eficaz cada um destes métodos é em realmente proteger contra uma gestação indesejada. E como que eu consigo avaliar a eficácia de cada um destes métodos? Através do índice de Peer. Como que eu calculo esse índice? No numerador da minha fração, eu tenho, olha só, o número de gestações que aconteceram em 12 meses em 100 mulheres que usaram este método, dividido pelo número total de meses a que elas ficaram expostas. Veja, pessoal, que no numerador dessa fração, eu tenho o número de gestações, ou seja, o número de vezes em que este método falhou em proteger contra a gravidez. Então, isso ajuda a gente a entender quando eu vejo um valor absoluto de um índice de Peer. Eu vejo um número. Quanto maior esse número, eu entendo que mais falha este método tem. Quanto menor esse índice, eu entendo que este método ele é mais eficaz, porque eu tive menos gestações resultantes nas pacientes que usaram este método. Além disso, eu tenho que conhecer sobre os critérios de elegibilidade. Eu tenho que explicar para a paciente o que ela pode usar. E como assim o que ela pode usar? A OMS estabeleceu para a gente 4 categorias desses critérios de elegibilidade, em que ela avaliou para cada método contraceptivo, um conjunto, uma comorbidade específica, para a gente entender se existe risco e benefício em uma paciente com aquela comorbidade para usar aquele tipo de método contraceptivo, para eu saber se eu posso liberar ou não o uso deste método para aquela paciente. Então, uma categoria 1 é quando o uso está liberado, eu posso usar aquele método em quaisquer circunstâncias. Categoria 2 é que eu vou continuar liberando o uso daquele método. Eu tenho alguns malefícios, mas os benefícios eles são maiores que esses possíveis malefícios. Já uma categoria 3, em geral, nós não recomendamos o uso deste método, a menos que a gente não tenha nenhuma outra opção mais adequada ou disponível para aquela paciente. Então, nós vamos compartilhar e individualizar a nossa decisão para poder, então, pensar no uso daquele método para aquela situação em específico. Já a categoria 4, pessoal, não tem discussão. São métodos que possuem contraindicação absoluta de uso naquelas circunstâncias. E são exatamente estes métodos com contraindicação absolutas em algumas circunstâncias que as provas mais gostam de cobrar, incluindo aqui a prova da USP São Paulo. Trago para vocês essa tabela com as contraindicações absolutas ao uso dos métodos combinados, que são aqueles que contêm o estrogênio. E essas contraindicações, elas são associadas aos métodos com estrogênio justamente como decorrência dos efeitos da metabolização do estrogênio resultantes da sua primeira passagem hepática. Inclusive, essa tabela de contraindicações foi retirada de forma super recente aqui deste manual da Febrasgo, publicado em 2025. Olha só as principais contraindicações que eles colocam pra gente. Antecedente pessoal de eventos tromboembólicos, então tromboembolismo atual ou pregresso, trombofilia conhecida, lúpus com anticorpos positivos, pacientes tabagistas com mais do que 35 anos de idade, que fumam mais do que 15 cigarros por dia, pacientes hipertensas descompensadas ou aquelas diabéticas de longa data com alguma lesão de órgão-alvo. Então, se atentem a essas contraindicações, que são as que as provas mais gostam de cobrar. Trago ainda aqui em mais destaque para vocês outras situações especiais em relação ao uso de métodos combinados e métodos que contêm apenas progestagênio. Olha só, nós já vimos que
diante de um antecedente pessoal de evento tromboembólico, tanto a Fibrasgo quanto o Manual de Planejamento Familiar da OMS, eles contraindicam de maneira absoluta o uso de métodos combinados que contêm estrogênio. Para as pacientes tabagistas, nós vimos que em relação ao uso de métodos combinados, existe a contraindicação para aquelas pacientes mais velhas, com mais do que 35 anos de idade, que fumam mais do que 15 cigarros por dia. Mas nós não temos restrição quanto ao uso de métodos que contêm apenas progesterona. Aquelas pacientes com enxaqueca com aura, lembrando que aura são aqueles sintomas neurológicos que antecedem a crise de enxaqueca, como, por exemplo, principalmente sintomas visuais, em que a paciente tem alguns escotomas, por exemplo. Neste caso, se tem sintomas com aura, o uso de métodos combinados, ele é proibitivo. Existe uma contraindicação absoluta, independente da idade da paciente. Já naquelas pacientes que têm enxaqueca, mas não têm esses sintomas de aura, olha só, se elas têm menos do que 35 anos, eu considero uma categoria 2 para iniciar o uso de métodos combinados, uma categoria 3 para poder continuar o seu uso, já aquelas mais velhas, eu já vou pensar um pouco melhor na minha decisão. Uma categoria 3 para eu pensar em começar o método combinado para ela e uma categoria 4, ou seja, para eu continuar usando. Eu não posso mais continuar usando um método combinado numa paciente com enxaqueca sem aura, mas que já tem aí mais do que 35 anos de idade. Além disso, reviso aqui com vocês alguns fundamentos do uso dos métodos contraceptivos, em que nós temos aqui métodos que contêm apenas progestagênio e métodos que contêm estrogênio e progestagênio. Pessoal, o que garante realmente essa contracepção de quando eu tenho uma absorção sistêmica hormonal? É pelo componente progestagênico destes métodos, que é a progesterona, que vai inibir o nosso pico de LH, que é necessário para a ocorrência da ovulação, e com isso vai tornar aquele método anovulatório, bloquear a ocorrência da ovulação. Então, é esse componente progestagênico. Mas aí a gente pensa, poxa, se é apenas o componente progestagênico que já garante ali a proteção contraceptiva, fazendo com que a paciente não ovula, por que eu tenho que associar o estrogênio? E nós vimos que o estrogênio possui várias contraindicações de uso. O uso desse estrogênio, é claro que ele traz alguns efeitos adicionais também que ajudam nesse efeito contraceptivo, mas foi pensado, um dos motivos importantes é em garantir um padrão mais regular de sangramento nas pacientes. Ainda, nós temos diferentes tipos de progestagênios que podem compor em combinação com métodos combinados, esses diferentes tipos de opções contraceptivas e também aqueles com métodos isolados. E quando eu tenho diferentes tipos de progestagênios, diferentes moléculas, eu vou ter diferentes efeitos com essas pílulas diferentes que nós usamos, ou demais métodos, a depender da atuação daquela molécula de progestagênio. Então, um progestagênio, ele vai ter o seu efeito no seu receptor de progestagênio, mas ele também pode ter efeito em receptores androgênicos, mineralocorticoides, ou efeitos antagonistas nesses locais também. Por isso que eu posso dizer que um progestagênio tem um certo efeito androgênico, ou um certo efeito anti-androgênico, ou anti-mineralocorticoide, ou ainda glicorticoide. Destaco para vocês o levonorgestrel como efeito androgênico muito importante, que inclusive esse é um progestagênio que está presente no sistema intrauterino, os DIUs hormonais, que a gente entende que como um efeito colateral muito importante das pacientes que fazem uso deste método é justamente o aparecimento de acne, pele mais oleosa por conta do seu efeito androgênico. Ou ainda, eu tenho o efeito glicocorticoide do acetato de medroxiprogesterona, que está presente no injetável trimestral. A gente então não pense em utilizar este método naquelas pacientes que são aí diabéticas ou mesmo que mais obesas, que pode sim estar associado a um ganho de peso, uma retenção de líquido maior nessas pacientes. Ou ainda eu tenho a drospirenona, que possui um efeito antimineralocorticoide, que ajuda então a ter esse efeito um pouco mais ali diurético de diminuir essa retenção de líquido e edema nas pacientes. Feitas essas breves revisões, vamos então voltar para as questõezinhas. Olha só, uma paciente que tem enxaqueca e ela quer saber qual que é a orientação adequada quanto ao uso do contraceptivo hormonal oral. Letra A. Mulheres com enxaqueca com aura no período menstrual constituem um grupo com melhor benefício para o contraceptivo hormonal oral contínuo. Veja que não é o grupo com melhor benefício. Inclusive, existe uma contraindicação quando estou referindo a métodos combinados. Então, está errada a letra A. B.
O uso de contraceptivos hormonais progestagênicos exclusivos são contraindicados em pacientes com enxaqueca sem aura? Não, quando eu falo de métodos que contêm apenas progestagênio, não temos essa contraindicação. C. Os contraceptivos orais combinados estão associados a maior risco de acidente vascular hemorrágico? Não, não é hemorrágico, pessoal. É AVC isquêmico, por isso que existe essa contraindicação. E D. Podem ser utilizados contraceptivos hormonais orais combinados com baixa dose de etinil e estradiol em mulheres com enxaqueca sem aura. Sim, nós vimos, né, que pode sim ser utilizado, inclusive para aquelas pacientes, como neste caso, menores do que 35 anos, é uma categoria 2 para iniciar estes métodos. Então, letra D é o nosso gabarito. Nessa outra questão, uma paciente de 30 anos em que ela tem receio de edema e de retenção de líquidos e ela usa a drospirenona. Nós vimos que a drospirenona é um tipo de progestagênio que tem um efeito antimineralocorticoide. Então, que se explica esse efeito? É um antagonista da aldosterona. Lembrando que a aldosterona ela vai atuar naquela maior reabsorção de sódio e água. Então, se eu absorvo mais sódio e água, eu retenho mais líquido. Se eu tenho esse efeito antagonista, eu consigo ter uma ajuda nessa queixa da paciente de alívio do seu edema e da sua retenção. Então, a letra A é a nossa resposta. E nessa outra questão, uma paciente de 30 anos, em que ela quer saber sobre opções contraceptivas, mas a pergunta na verdade é, qual que é o efeito contraceptivo das pílulas que contêm estrogênio e progestagênio? Então, nós conversamos que o que garante esse efeito anovulatório é justamente o componente do progestagênio que vai inibir o pico de LH e deixar, então, essa paciente em anovulação. Então, a letra C, efeito antiovulatório, é do progestagênio. É isso que nós temos que garante essa proteção. Então, a letra C é a nossa resposta. Vamos agora falar sobre um outro tema que é incontinência urinária. A uroginecologia é sempre presente aí nas provas. Olha essa questãozinha, uma paciente que tem perda de urina ao tossir, espirrar ou realizar atividades físicas. E a questão pergunta, qual que é o parâmetro que nós vamos avaliar no estudo urodinâmico para orientar o tratamento? E nessa outra questão, uma paciente também, né, paciente que mantém essa perda urinária ao tossir, espirrar e fazer atividade física, ela fez um tratamento cirúrgico com sling e pergunta em relação ao uso das faixas transobturatória ou retropúbica, o que é correto a gente afirmar. E ainda nessa outra questão, uma paciente com perda de urina sem terapia hormonal, ela quer saber qual que é o tratamento inicial para este quadro. Vamos então revisar sobre a incontinência urinária. Pessoal, incontinência urinária possui um diagnóstico clínico e se caracteriza pela perda involuntária de urina. Eu tenho incontinência urinária de esforço, que é aquela que vem associada então a perdas por esforço, como espirro ou tosse, e a incontinência urinária de urgência, que já vamos falar sobre ela. Diagnóstico é clínico, como avaliação inicial de exames complementares, eu sempre vou solicitar uma urinourocultura para excluir uma infecção urinária, porque é uma condição prevalente que pode sim confundir os sintomas iniciais como a incontinência urinária. E vou avaliar, além da queixa da paciente, no exame físico, se ela já perde urina ali na própria manobra de Valsalva. Ou posso ainda realizar o teste do cotonete, em que eu vejo se existe algum componente para justificar essa incontinência, que é a hipermobilidade do colo vesical. Eu coloco um cotonete na região uretral, peço para a paciente fazer uma Valsalva. Se a gente observa uma mudança no eixo da uretra maior do que 30 graus durante esse esforço, a gente tem então o diagnóstico dessa hipermobilidade. Ou ainda o PED teste, ou teste do absorvente, em que a paciente ela coloca o absorvente seco e ela realiza atividades por 1 hora ali naquele ambiente, e eu vou depois pesar esse absorvente para avaliar se teve ou não perdas ali por essa paciente. E quando é que eu tenho que fazer o estudo urodinâmico? Veja que ele não é fundamental em todos os casos de incontinência urinária. Eu vou realmente pedir e orientar quando a anamnese e o exame físico eles não são tão claros assim, ou quando eu estou diante de uma situação mais complexa, como por exemplo, a paciente com sintomas mistos. Ela tem uma perda por urgência, também uma perda por esforço, ou mesmo com uma avaliação pré-operatória, quando eu proponho alguma correção cirúrgica para aquela paciente, para eu pensar nesse tratamento adequada à avaliação do estudo urodinâmico, quando eu tenho casos neurogênicos ou ainda outros casos mais complexos. Fiz o diagnóstico, então eu vou iniciar o tratamento. E a primeira linha de tratamento são as opções conservadoras, com medidas comportamentais de adequar os seus hábitos miccionais, além de fisioterapia pélvica, que vai garantir uma maior consciência corporal, além de um fortalecimento de toda a musculatura pélvica e perineal. Associada à estrogenoterapia vaginal e ainda métodos com uso de energias que podem ajudar nesse componente de trofismo e melhora essa qualidade muscular.
Diante da refratariedade ou de sintomas muito importantes, eu posso utilizar então tratamento cirúrgico da paciente, em que se baseia o seu princípio de correção é a gente garantir um melhor apoio do colo vesical durante as situações de aumento da pressão intraabdominal, ou ainda também garantir um reforço suburetral, exercendo e reforçando o papel do nosso ligamento suburetral, que nessas pacientes, por vezes, ele está enfraquecido e com perda de função. Eu tenho basicamente duas opções de tratamento cirúrgico para incontinência por esforço. Eu posso realizar a cirurgia de Burch, pouco feita atualmente, que é a uretropexia retropúbica ou o sling de uretra média. A cirurgia de Burch, ela diz respeito à suspensão da parede vaginal anterior de todo o tecido ali fibromuscular, periuretral e perivesical. Já o sling consiste numa tela que nós utilizamos e passamos ali sobre a região suburetral, que pode ser feito pela via retropúbica ou pela via transobturatória. Quanto que eu vou decidir por uma via ou outra? A retropúbica, para aquelas pacientes que têm perdas a pressões mais baixas, ou seja, elas são mais sintomáticas. Quando eu faço o nosso estudo urodinâmico e eu avalio a pressão de perda da paciente, ou seja, qual que é a pressão vesical em que ela perdeu urina e qual que foi essa menor pressão. Quando eu tenho pressões mais baixas, e que eu entendo mais baixa como menores do que 60 centímetros de água, eu penso que a explicação para isso é um defeito intrínseco ali na esfíncter da uretra. Então, por isso, vale eu corrigir pela via retropúbica. Agora, quando eu tenho uma perda com pressões mais altas, acima de 90 centímetros de água, aí eu penso já na via transobturatória, que eu penso como causa uma hipermobilidade ali do colo vesical. Se eu tenho uma pressão entre 60 e 90, eu vou avaliar ali para essa paciente a situação clínica em que ela perde mais urina, se são sintomas mais ou menos importantes, a sua idade, comorbidades, para ajudar na decisão da melhor via. Já a incontinência por urgência, então o próprio nome já diz, é uma perda urinária associada a sintomas de urgência. O que é essa urgência miccional? É aquele sintoma em que, a partir do momento em que a paciente ela pensa em urinar, ela muitas vezes não consegue chegar a tempo no banheiro e acaba perdendo essa urina. Sempre excluir infecção do trato urinário e o tratamento vai se iniciar com medidas comportamentais, fisioterapia, fortalecimento, até nós passarmos para o tratamento medicamentoso. Primeira opção, o uso de anticolinérgicos. Os anticolinérgicos são medicações que vão inibir a ação da acetilcolina. E por que isso é importante? Então, olha só. No nosso músculo detrusor, nós temos dois tipos mais importantes de receptores vesicais. Nós temos os receptores colinérgicos e os receptores beta-3 adrenérgicos. A ação colinérgica na bexiga vai promover a contração detrusora, permitindo então o esvaziamento vesical. Já a ação adrenérgica, ela estimula o relaxamento detrusor. Então, o que eu tenho numa incontinência por urgência? Uma das explicações é eu ter uma própria hiperatividade do músculo detrusor. Ele trabalha demais e contrai muito. Então, por isso que um medicamento para tratar esses sintomas é justamente um anticolinérgico, para inibir a ação da acetilcolina. E ainda, eu posso utilizar como outra opção os agonistas beta-3 adrenérgicos, que vão fortalecer essa ação agonista adrenérgica na bexiga para ajudar a relaxar esse músculo detrusor. Atenção às contraindicações dos anticolinérgicos, glaucoma especificamente aquele com fechamento angular agudo e arritmias. Olha só então as nossas questõezinhas. Uma paciente de 45 anos que tem perda de urina ao tossir, espirrar ou realizar atividade física. E ela foi fazer então o estudo urodinâmico e a questão pergunta, qual que é o melhor parâmetro para a gente orientar então a nossa conduta em relação a essa queixa? Nós vimos, pessoal, que pacientes que têm uma queixa de incontinência por esforço, a gente pode pensar em opções cirúrgicas para ela, diante da importância da sua queixa, da sua idade, e para isso eu vou decidir entre a via de um sling, que é o mais utilizado atualmente, de uretra média, pela via retropúbico transobturatória. E para eu decidir entre uma via ou outra, eu tenho que avaliar aquela VLPP, que é aquela menor pressão vesical em que houve perda urinária no estudo urodinâmico. Então, por isso, o parâmetro que nós vamos utilizar é justamente a pressão de perda. O que pode ter gerado confusão é que essa pressão de perda, ela é aferida na fase da cistometria do estudo urodinâmico. Então, lembrando que o estudo urodinâmico ele é composto por 3 fases. Nós temos a fluxometria, a cistometria e o estudo miccional. É na cistometria que eu vou, então, infundir soro para dentro da bexiga que eu consigo medir essa pressão de perda urinária. Mas veja que a questão pergunta qual que é o parâmetro, não qual que é o momento do estudo urodinâmico, por isso que realmente o mais adequado é a letra C.
E ainda neste casinho, ela fala que essa paciente optou-se por um tratamento cirúrgico com o uso do sling em relação às vias transobturatória e retropúbica, que é correto a gente afirmar. Olha só, letra A faixa retropúbica, ela apresenta menor taxa de infecções urinárias? Não, nós vimos que na via retropúbica, a gente sabe que a gente fica com um ângulo agudo mais fechado ali próximo à uretra, que pode aumentar a chance de retenção urinária e por vezes não de infecção. Logo, nós já excluímos as letras A e B, pois sabemos que essas são complicações mais encontradas na via retropúbica. A letra C fala que a faixa transobturatória apresenta maior risco de neuralgia na perna. Sim, porque a gente passa através do forame obturatório, onde tem um feixe vasculonervoso ali importante. Letra C é a nossa resposta. Letra D fala que é a faixa transobturatória que tem maior risco de perfuração vesical. A maior risco de perfuração também é na via retropúbica, porque a gente passa exatamente ali no nosso espaço de rétios, bem na parte retropúbica, que pode sim ter esse risco mais importante de lesão vesical. Então, letra C é a nossa resposta. E nessa questão, uma paciente com perda de urina que não fez terapia hormonal. A questão quer saber qual que é o tratamento inicial. Pessoal, nós vimos que inicialmente nós vamos reforçar medidas comportamentais, fisioterapia e olha só, é uma paciente em que ela está com 58 anos e já está menopausada há bastante tempo, então ela tem um efeito muito importante aqui desse hipoestrogenismo que tem garantido essa maior enfraquecimento da região ali de sustentação da parte da mucosa vaginal. Então, eu posso sim melhorar e investir em estrogênio tópico e em fisioterapia para essa paciente, antes de propor cirurgias para ela ou mesmo laser terapia ou hidratantes vaginais. Eu posso associar o hidratante, mas eu tenho que investir na estrogenoterapia. Um outro tópico para a gente conversar sobre ginecologia endócrina. Olha como caiu para a gente. Em relação ao hormônio antimileriano, o que é correto a gente afirmar? Super direto ali esse enunciado. Já nessa outra questão, traz uma paciente de 17 anos que não apresentou menstruação até o momento, ou seja, que já tem um diagnóstico sindrômico de uma amenorreia primária. É uma paciente que possui a presença de mamas e pilificação também está presente. Qual que é a melhor hipótese diagnóstica diante dessas outras informações de avaliação hormonal que o enunciado traz para a gente? Vamos então revisar deste assunto aqui. A prova da USP em geral adora cobrar da gente, que são as amenorreias. Pessoal, a amenorreia traduz-se em um sintoma que é a ausência de menstruação. Nem toda ausência de menstruação merece ser investigada. Eu vou investigar diante de algumas situações específicas e assim eu consigo caracterizar uma amenorreia em primária ou secundária. Quais são as situações fisiológicas em que eu espero a ausência de menstruação? A própria gravidez, a situação da pós-menopausa ou mesmo durante a amamentação, por exemplo. Mas aqui diante eu também tenho causas patológicas que eu vou ter que investigar essa paciente. E quando investigar? Olha só, a amenorreia primária é aquela paciente que nunca menstruou na vida. Ela não teve a primeira menstruação e já possui 13 anos de idade sem caracteres sexuais secundários ou 15 anos já com os caracteres sexuais secundários. Para eu entender quais causas podem levar à amenorreia primária, eu tenho que lembrar da regulação do nosso ciclo menstrual, que envolve esses 4 compartimentos: a região hipotalâmica, hipofisária, gonadal e uterina canalicular. Olha só, na região hipotalâmica nós temos uma liberação pulsátil do GnRH. É esse GnRH que vai exercer a sua atuação sobre a hipófise aqui, especificamente sobre a hipófise anterior ou adenohipófise, e com isso vai regular e determinar a produção das gonadotrofinas FSH e LH. Essas gonadotrofinas, elas vão exercer a sua ação sobre as gônadas, os ovários, e vão regular a estrogênese ovariana, determinando a produção dos esteroides que vão promover modificações uterinas e endometriais. Eu posso ter problemas em diferentes compartimentos aqui desses 4 representados e com isso eu vou ter diferentes causas de amenorreia. Por exemplo, eu posso ter problemas canaliculares, como por exemplo numa agenesia mulleriana ou no septo vaginal transverso. Eu posso ter problemas na região hipofisária ou mesmo hipotalâmicas e gonadais. Como que eu vou então construir um roteiro diagnóstico? Eu tenho que ter muito claro essa regulação que nós comentamos aqui brevemente. Então, olha só, vou começar com sempre uma boa anamnese, exame físico, e aqui alguns exames complementares são importantes para a gente. Dosagens de FSH, LH e ultrassom pélvico. Se eu tenho uma paciente em que ela possui útero, FSH e LH estão normais, e uma paciente que possui caracteres sexuais secundários presentes e normais, entenda-se a presença de mama, por exemplo,
Aqui, pessoal, não parece que está tudo bem, né? Poxa, ela tem útero, ela tem mama, amplificação, tem dosagem hormonal normal. Por que será que, mesmo parecendo que está tudo bem, é uma paciente que não menstrua? Será que não estou diante de uma obstrução à saída do fluxo menstrual? Uma situação que eu chamo, um conceito paralelo de amenorreia, que é de criptomenorreia. Então, eu vou pensar em causas canaliculares aqui para essa paciente, seja agenesias mullerianas ou septo vaginal transverso, por exemplo. Uma outra situação, eu tenho útero presente e eu não tenho caracteres sexuais secundários. Então, é uma paciente que não tem desenvolvimento mamário, por exemplo. O FSH e o LH, eles estão baixos. Poxa, por que será que o FSH e LH estão baixos? Será que é porque falta uma produção hipofisária? Ou será que é porque falta uma regulação hipotalâmica? Onde será que está o problema? No hipotálamo ou na hipófise? Então, com isso, eu vou pensar em causas do sistema nervoso central. Eu posso, inclusive, pedir algum exame de imagem para avaliar se tem algum componente estrutural para estes problemas. Agora, se eu tenho, ao contrário, útero presente, sem caracteres sexuais secundários, mas com FSH e LH elevados, poxa, então eu entendo que essa produção hipotalâmica e hipofisária, ela está preservada. Mas por que será que FSH e LH estão elevados? Possivelmente porque eu tenho um problema na gônada. A gônada ela não está funcionando, então isso gera um feedback para a região hipofisária para elevar as gonadotrofinas para tentar estimular aquela gônada que está preguiçosa e não está conseguindo garantir a sua produção hormonal. Então, com isso, eu penso em possíveis causas gonadais, como, por exemplo, síndrome de Turner, síndrome de Swyer ou digenesia gonadal pura. A síndrome de Turner é quando eu tenho um cariótipo 45X0 nas pacientes e se traduz por uma gônada que ela é digenética. A digenesia gonadal pura também tem uma gônada que não funciona, de genética, mas com cariótipo 46XX. Já a síndrome de Swyer também é uma gônada de genética, mas com cariótipo 46XY. Então, olha só, por isso que com o cariótipo eu consigo diferenciar essas três causas de problemas gonadais. Já se eu fiz o ultrassom e eu não encontrei útero na paciente, eu tenho que pensar em duas principais causas. A síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que é quando eu tenho uma agenesia mulleriana com cariótipo 46XX, ou a síndrome de Morris, que é a síndrome da insensibilidade aos androgênios, em que eu tenho cariótipo 46XY. E a amenorreia secundária, pessoal, como que eu defino? Primeiro, é a ausência de menstruação. Nós vemos que esse é o sintoma de amenorreia. Mas ela é secundária porque a paciente, ela teve uma primeira menstruação na sua vida, mas ela ficou um certo período sem menstruar. Qual período é esse? Mínimo de 3 meses naquelas pacientes que têm ciclos menstruais regulares ou 6 meses naquelas com ciclos previamente irregulares. Quais são as principais causas? Então, veja só. A própria gestação, lactação, pós-menopausa como causas fisiológicas, ou dentre as patologias, distúrbios endocrinológicos, como a própria SOP, a hiperprolactinemia ou a IOP, além de outras causas como sinecas intrauterinas, pensando em componentes canaliculares. Como investigar a amenorreia secundária? Primeiro, pessoal, de longe, como primeira medida, afastar gestação, porque essa é a causa mais prevalente de ausência de menstruação. Eu posso começar pesquisando o FSH. Se eu tenho FSH diminuído, poxa, será que é um problema hipofisário ou hipotalâmico? Eu vou pensar em causas centrais ou posso pedir uma neuroimagem. Se o FSH está aumentado, eu tenho que pensar em causas ovarianas para essa paciente, que aí eu posso ter, como aqui, algumas outras hipóteses, a própria insuficiência ovariana prematura, por exemplo. Se FSH normal, eu vou pensar em outras alterações hormonais, como na própria prolactina, a situação da hiperprolactinemia pode levar a alterações nos pulsos de GnRH, e com isso também levará a irregularidades menstruais, da mesma forma a dosagem de hormônios tireoidianos. Então, voltando para as questõezinhas, olha só, em relação ao hormônio antimulleriano, o que é correto afirmar? Pessoal, uma questão super direta, vamos revisar brevemente sobre o hormônio antimulleriano. A sua produção, ela acontece principalmente nas células da granulosa dos folículos ovarianos que estão em desenvolvimento nas mulheres, especialmente aqueles folículos lá um pouco menores, os pré-antrais e os antrais, pequenos aí, com esse diâmetro de até 8, 10 milímetros. Acima disso, a gente tem que os folículos vão prosseguindo no seu desenvolvimento folicular até atingir o folículo dominante daquele ciclo, que atinge diâmetros aí próximos a 20 milímetros. Mas temos que o hormônio antimulleriano, ele também é produzido nos homens, e a sua produção nos homens acontece lá nas células de Sertoli dos testículos durante o desenvolvimento fetal masculino e também durante a infância. Lembrando que o hormônio antimulleriano é ele que é responsável nas pessoas do sexo masculino pela regressão dos ductos de Miller. Isso garantindo então a transformação da genitália interna masculina.
Já nas mulheres, esse hormônio antimileriano, ele inicia a sua expressão lá a partir da 23ª semana de idade gestacional e persiste aí durante toda a vida reprodutiva nas mulheres, porque ele desempenha um papel muito importante na regulação da foliculogênese e também aí na avaliação de reserva ovariana. Então, dito isso, nós vimos que o hormônio antimileriano, ele é produzido nos folículos de até 8 milímetros. Nessa outra questão, uma paciente de 17 anos não apresentou menstruação até a presente data. Olha só, então, diagnóstico sindrômico de amenorreia primária. E ela tem caracteres sexuais secundários presentes, ela tem mamas e tem pilificação, o seu ímã é íntegro e perfurado, então eu não penso em nenhuma anomalia canicular como o ímã perfurado, por exemplo. A mãe refere um bom desempenho escolar, ela fez aqui um ultrassom que viu o útero está presente, e ela fez uma investigação etiológica com a infusão de gonadotropina e dosagem de LH após 1 hora, com esse valor de 6,9. Pessoal, o que significa aqui esse teste? Veja que aqui, ó, eu tenho uma paciente em que ela tem útero, ela tem caracteres sexuais secundários aí presentes e normais, e veja que eu não vejo aqui estigmas para pensar em anomalias caniculares a princípio com esse exame físico. E olha só, eu fiz um teste porque eu fiquei em dúvida nessa dosagem de FSH e LH. Será que existe algum problema de sistema nervoso central? Esse teste, ele consiste na infusão dessa gonadotropina seguida pela dosagem do LH. Isso sugere em que eu vou investigar se, como causa central desta ausência de menstruação, se existe um problema hipotalâmico ou hipofisário na paciente. Por quê? Se eu fazer uma infusão de um análogo desse GNRH e a paciente tiver ativação do seu eixo, que eu percebo pela elevação da dosagem do LH, algumas referências falam acima de 4 ou 5, eu entendo então que houve ativação desse eixo, então não tem um problema hipofisário, eu vejo que a hipófise, ela realmente está trabalhando aqui nessa paciente, ela é responsiva à estimulação com o GNRH. Então neste caso eu fico com uma hipótese para essa paciente que ela teve sim uma resposta hipofisária a essa estimulação com o análogo do GNRH, então eu fico com um provável defeito aqui, algo na região hipotalâmica. O que a gente pode acontecer nestes casos é o que a gente chama de um atraso constitucional na puberdade. Está tudo bem, a paciente ela vai entrar na puberdade, mas por alguma interferência ali na possibilidade do GNRH, ela tem um discreto atraso no início e dessa menstruação, que é justamente o que está contido na letra B. A gente não fica com as demais alternativas que estão realmente incorretas, porque olha só, na IOP nós tem uma causa gonadal, primeiro é uma causa de amenorreia secundária, né? O mais comum também aqui, e na IOP teríamos elevação muito importante da FSH, porque é uma disfunção gonadal, que a gonadal não funciona mais, o que não temos nesse caso. PAN e pituitarismo, nós vimos que a hipófise, na verdade, ela é responsiva, então não tem um defeito hipofisário. Em sensibilidade hormonal periférica, eu não penso aqui numa sensibilidade androgênio, por exemplo, porque ela tem uma pilificação. Então, realmente, letra B é a nossa resposta. E vamos falar sobre cirurgia ginecológica minimamente invasiva, alguns principais conceitos aqui para vocês. Então, olha só, essa primeira questãozinha, uma paciente que foi submetida a miomectomia pela via histeroscópica. E ela começou então com uma diminuição da saturação de oxigênio e começou com uma tosse. Qual é a conduta mais adequada para essa paciente? E neste outro caso, uma paciente jovem de 25 anos que ela foi submetida à laparoscopia para miomectomia. E qual que é o motivo da gente manter uma pressão intraabdominal de CO2, que é utilizado para insuflar ali na região intraabdominal, em 15 milímetros de mercúrio? E nessa outra questão, uma paciente que foi fazer essa ressecção de um mioma pela via histeroscópica com a corrente monopolar. Então, qual que é o meio de distensão nessa histeroscopia mais adequado para este caso? Então, vamos relembrar alguns conceitos importantes da histeroscopia e da laparoscopia na ginecologia. Então, primeiro, a histeroscopia é aquele procedimento minimamente invasivo em que eu coloco alguma câmera com instrumentais dentro da cavidade intrauterina e eu tenho objetivos diagnósticos ou cirúrgicos terapêuticos. Como diagnóstica, eu vou investigar pacientes que estão com sangramento uterino anormal que não encontrou nenhuma outra causa com outros exames iniciais, ou mesmo pacientes com infertilidade. No caso da sua, as pacientes que estão em idade reprodutiva, eu vou pensar em avaliação de pólipos, miomas, ou mesmo aí hiperplasias endometriais. Já pacientes ali na peri pós-menopausa, eu vou avaliar principalmente também excluir hipertrofias endometriais, realizar avaliação por biópsia, entre outras causas. Já a histeroscopia cirúrgica, eu tenho como indicações a realização de lise de sinéquias ou miomectomias para aqueles miomas intracavitários, polipectomias, septoplastias, entre algumas malformações mullerianas. Só que olha só,
O útero tem uma cavidade endometrial, que é uma cavidade ali virtual. Para eu conseguir entrar nesse útero e manipular ali, realizar procedimentos intraútero, eu tenho que distender essa cavidade. Para realizar essa distensão e conseguir trabalhar ali dentro, eu posso utilizar diferentes tipos de meios. Eu posso utilizar, por exemplo, soro fisiológico e ringue lactato, que é um meio que é eletrolítico. Neste caso, por ser eletrolítico, tem que tomar muito cuidado, no caso da esteroscopia cirúrgica, com o tipo de corrente que a gente usa na nossa pinça ali com instrumentais. Por quê? Como é um meio eletrolítico que conduz corrente, eu tenho que usar uma energia bipolar, em que fica concentrada ali aquela corrente entre as duas pás do nosso instrumento. Eu posso ter o meio de glicina. O meio de glicina, ele é um meio hiposmolar e aqui eu posso utilizar uma energia monopolar porque não conduz essa corrente. Cuidado, né, com essa absorção volêmica, esse intravasamento que pode sim causar e levar a hiponatremia por hemodiluição nas pacientes. Posso utilizar outros meios menos conhecidos como sorbitol, sorbitol, manitol a 5%, que são meios aí isotônicos com uma baixa viscosidade. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter, pessoal? Eu estou infundindo meios de distensão na cavidade intraútero, só que esses meios, eles podem ser absorvidos pela paciente. E essa absorção, quando acontece de maneira muito discrepante, eu tenho que ter um controle do tanto de volume que eu estou utilizando e infundindo na paciente, para não levar a paciente a uma hemodiluição ou mesmo a um estado hipervolêmico grave, levando a complicações como, por exemplo, o próprio edema agudo de pulmão. Então, a gente tem que ter um controle muito rígido desse volume de líquido que é infundido e o volume que retorna pela alça do instrumento, que é drenado para essa paciente do quanto que eu infundi. A gente tolera esse débito entre o que eu estou infundindo de soro na paciente e o que está saindo pela minha pinça de instrumental, um débito de 500 ml ou algo de no máximo ali próximo a 1000 ml. Se eu já tenho esse débito maior do que 1000 ml, eu tenho que pensar em interromper aquele procedimento, porque realmente é algo que pode oferecer um risco à vida da paciente por conta dessa reabsorção massiva, levando a hiponatremia, hiposmolaridade e outras complicações hipervolêmicas. Além disso, a nossa pressão de infusão na esteroscopia deve se manter entre 60 e 80 milímetros de mercúrio. Agora, em relação a outros tipos de cirurgias ginecológicas, pensando, né, aqui nas vias robótica, laparoscópica ou mesmo vaginais. A gente tem dois tipos de posicionamento mais utilizados, a posição semiginecológica, que é essa aqui representada, que é uma paciente que ela fica com as pernas aqui abertas e, veja só, o nível do pé, ele fica mais baixo que o nível da cabeça da paciente, que é utilizada em cirurgias laparoscópicas e robóticas. Já a posição de litotomia, essa aqui é apresentada, que é mais utilizada para cirurgias vaginais. Nessas posições, a gente tem que tomar muito cuidado de posicionar a paciente muito bem adequada na cirurgia, antes da cirurgia, para evitar a ocorrência de lesões de pele ou lesões nervosas. Trago para vocês as lesões nervosas mais comuns associadas a esses posicionamentos. Por exemplo, eu posso ter uma lesão no nervo cutâneo femoral, em que a paciente vai ter uma parestesia e dor na face lateral da coxa, ou do nervo femoral, em que vai ter uma fraqueza do quadríceps e essa perda da sensibilidade na face anteromedial da coxa no pós-operatório. Então, se atentem a esse posicionamento para evitar a ocorrência dessas lesões nervosas. Além disso, na cirurgia videolaparoscópica, a gente vai utilizar alguns portais para a entrada dos instrumentais para conseguir realizar a cirurgia. Quais são os principais utilizados? Eu tenho uma incisão umbilical, que é o portal maior de 11 milímetros, que é por onde a gente insere a câmera aórtica da paciente, e outros portais para eu inserir as pinças para ajudar na manipulação cirúrgica. Dentre os portais acessórios, eu posso ter incisões em fossa ilíaca direita, hipogástrio e fossa ilíaca esquerda, que são portais menores de 5 milímetros. E qual que é a localidade deles? Então, geral, da ótica é por via umbilical. Eu posso pensar em punções acessórias na região umbilical quando eu tenho, né, muitas manipulações cirúrgicas prévias na região. E os acessórios, em geral, eles são localizados aqui no nível superior da espinha ilíaca anterosuperior, distantes aqui comparados da linha média da paciente, 6 a 8 centímetros lateralmente, aqui os portais acessórios. Eu vou, então, infundir um meio que o mais utilizado é o gás de CO2, para realmente conseguir trabalhar lá dentro dessa cavidade, e com a infusão desse meio de extensão, eu aumento a pressão intraabdominal. Eu tenho que tomar cuidado com esse aumento de pressão, em que a gente utiliza ali valores de 12 a 15 milímetros de mercúrio.
Então, voltando para as questõezinhas, uma paciente em posição ginecológica, ela fez uma miomectomia histeroscópica, mas ela começou com queda de saturação de oxigênio e uma tosse. Poxa, ela está sofrendo as consequências de uma reabsorção muito aumentada e inadequada de um estado hipervolêmico, uma hipótese aí, né, de um edema pulmonar, por exemplo. Então, eu tenho que, como conduta, pensar nessa hipótese de que eu tive esse débito muito alto, né, do que entrou na paciente e do que saiu, e eu consigo, então, ter como conduta adequada, realmente, a gente infundir um diurético para melhorar esse estado hipervolêmico. Letra A, a nossa resposta. Nessa outra questão, por que eu tenho que manter na laparoscopia uma pressão intraabdominal de 15 milímetros de mercúrio? Porque eu tenho que atentar nesses valores. Porque se eu tenho uma pressão muito alta, eu começo a comprimir os órgãos e principalmente os vasos intraabdominais. E com isso, eu posso interferir no retorno venoso para o coração e interferir em toda a hemodinâmica da paciente. Então, qual que é o principal objetivo de eu não deixar uma pressão intraabdominal tão alta assim para essa paciente? Para não comprometer o seu retorno venoso. Letra A é a nossa resposta. E nessa outra questão, uma paciente que ela vai fazer uma esteroscopia cirúrgica com uma corrente monopolar. Qual que é o meio de distensão mais adequado neste caso aqui para a paciente? Então, pessoal, se eu tenho uma corrente monopolar, veja que é uma corrente em que ela vai correr pela paciente, né? Ela não vai estar restrita ali nas pás do instrumental. Então, eu não posso utilizar um meio que é eletrolítico. Então, eu não vou utilizar a letra B, o soro fisiológico. Letra A, glicerina, não temos esse meio utilizado aqui na esteroscopia, nem água destilada. Então, nós ficamos como uma opção que é realmente isotônica, que não vai ter esse risco de correr a corrente elétrica. Então, justamente, é a letra C, é o nosso meio de glicina. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi o nosso raio-x da banca para a prova da USP São Paulo, R+GO, ano adicional. Contem sempre com a gente, vamos ver como vai ser a prova esse ano. Acredito que deve manter o padrão de 40 questões, mesclando assuntos de oncoginecologia, principalmente como a parte importante aí da prova, mas acredito que sem deixar de cobrar alguns assuntos chaves da ginecologia geral, ginecologia endócrina. Muito obrigada pela atenção de vocês, contem sempre com a gente, uma ótima prova e até a próxima. Oi, pessoal! Eu sou a Marília Bertolazzi, professora de ginecologia do Medcoff, e o raio-x da banca de hoje é a prova de R4 de ginecologia oncológica. Para quem não sabe, esse R+, aparece no edital da USP como ginecologia e obstetrícia ano adicional. É um ano adicional de ginecologia e obstetrícia, mas na prática é pura e simplesmente ginecologia oncológica. Foi o R4 que eu fiz, então eu sou suspeita para falar, mas é um R4 muito bom. E vamos lá, para quem quer, né, ginecologia oncológica, vamos revisar o que eles gostam mais de cobrar nos últimos anos. Bom, temas quentes, né? É uma prova direcionada, tá? Antigamente, ela cobrava coisas de ginecologia no geral. Nos últimos anos, ela tem centralizado para cobrar mais sobre ginecologia oncológica mesmo. Então, 2024, 2025, a prova foi praticamente de ginecologia oncológica. A gente vai passar por várias questões, a gente tem muita questão de câncer de colo, eu acho que 50% da prova anterior foi colo. Também temos bastante questões de câncer de endométrio e uma parte um pouco menor, mas ainda representativa, de câncer de ovário. Câncer de colo tem que saber tudo, muito bem sabido. Câncer de endométrio também, mas especialmente quem que é a paciente que a gente tem que direcionar para uma investigação maior, né? Então, o espectro do sangramento pós-menopausa, o sintoma do câncer de endométrio. E dentro do câncer de ovário, esse manejo de marcador tumoral, de reconhecimento de tumor anexial e manejo, mas um pouquinho de tudo, né? Vamos lembrar que é uma prova específica e ela cobra conhecimentos específicos a respeito do tema. Bom, bora lá. Vamos começar por colo. Questão de 2025. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de papilomavírus humano, HPV, mais frequente no câncer invasivo do colo do útero. Além do colo do útero, qual é o outro câncer que está relacionado ao papilomavírus humano, ao HPV, né?
A vacina nonavalente protege contra os tipos de HPV 11, 16, 18, 31, 45, 58 e... Aí você tem que saber. No rastreamento do câncer de colo de útero, pelo exame de Papa Nicolau ou pelo teste de HPV, pode-se afirmar que um teste de Papa Nicolau negativo garante 3 anos sem câncer. 2 testes devem ser realizados simultaneamente. Os 2 testes devem ser realizados anualmente. Ou um teste de HPV de alto risco negativo garante 5 anos sem câncer. Bom, já deu para ver que a prova cobra bastante a respeito do HPV, né? O câncer de colo é um câncer causado pela infecção persistente do HPV em mais de 95% dos casos. E o HPV é um tópico em alta, não só porque a gente tem esse objetivo de aumentar a cobertura vacinal e, assim, diminuir a incidência dos cânceres HPV relacionados, dentre os quais nós temos como número 1 o câncer de colo, mas também porque a gente tem surgimento aí, a vacina nonavalente foi trazida para o Brasil nos últimos 2 anos, então temos esse tópico aí, ela não está disponível no Sistema Único de Saúde, só na rede privada, mas é importante a gente saber quais são os subtipos de HPV que são cobertos pela vacina nonavalente. E ao longo do ano de 2025, a partir do mês de maio, foi iniciada a transição da forma de rastreio do câncer de colo de útero pelo Ministério da Saúde para a pesquisa de DNA HPV. Então, a gente fazia o rastreio tradicionalmente com a colpostologia oncótica, dos 25 aos 64 anos, aí depois de 2 exames normais, né, começa a fazer anual, 2 exames consecutivos normais, podemos fazer a cada 3 anos. Mas, a partir do ano de 2025, alguns locais têm iniciado o rastreio com a pesquisa do DNA HPV no colo do útero, e diante de um exame negativo, a gente pode repetir um novo HPV em 5 anos. Então, o screening se torna mais espaçado. Bom, o que mais que a gente tem para falar do HPV, né? Ele é quase que um fator de risco necessário, eu falo quase porque existe uma minoria, alguns tipos histológicos de câncer de colo que não são HPV dependentes, muitíssimo mais raros, e uma associação importante com tabagismo e imunossupressão. Então, pacientes vivendo com HIV, pacientes imunossuprimidos em geral, portadoras de lúpus e uso crônico de corticoide, são uma população mais vulnerável ao desenvolvimento de infecções persistentes pelo HPV e câncer de colo, vulva, vagina e todos os cânceres HPV relacionados, tá? Outros fatores de risco, né? Início precoce de atividade sexual, número de parcerias sexuais, associação com outras infecções sexualmente transmissíveis. A prevenção primária do câncer de colo, ela se dá pela vacina. Então, a gente tem a vacina disponível no Sistema Único de Saúde para toda a população entre os 9 e os 14 anos de idade, e para a população específica, pessoas vivendo com HIV, imunossuprimidos, pessoas com diagnóstico oncológico, até os 45 anos de idade. A diferença é que a gente faz em dose única, na faixa dos 9 aos 14 anos, e para a população específica, essa população especial, a gente faz a vacinação em 3 doses. A vacina que tem disponível no SUS é a vacina quadrivalente, tá? A vacina nonavalente, ela cobre contra 9 subtipos de HPV, os 4 que a vacina quadrivalente cobre, que são o 6, o 11, o 16 e o 18, e o 31, 33, 45, 52 e 58. Tem que decorar, Marília? Para essa prova, vocês veem que eles cobram esse conhecimento. Então, grava aí um númerozinho de telefone, para um pouquinho, para você tentar memorizar. Acho que 6, 11, 16, 18 é fácil da gente lembrar, porque já é o que a gente memoriza para quadrivalente, mas o 31, 33, 45, 52 e 58, os números do bingo, a gente precisa memorizar, que são outros subtipos de HPV de alto risco, tá bom? Bom, quais são os cânceres que estão relacionados a uma infecção persistente ao HPV? Colo, né, número 1, vulva e vagina também, nos homens o câncer de pênis, também canal anal e orofaringe. E o ideal é que a gente olhe também, avalie o paciente que tem um câncer de colo para essas
esses outros riscos, né? Porque a vulnerabilidade à infecção pelo HPV, ela tá no paciente, então ele também é mais vulnerável ao desenvolvimento de outros cânceres HPV relacionados. Bom, vamos responder, né? Então, o mais frequente, né, o que mais frequentemente está associado ao desenvolvimento do câncer de colo de útero, aqui no nosso contexto, é o HPV 16, seguido pelo subtipo 18. A vacina nonavalente protege contra o 11, o 16, o 18, 31, 45, 58. Tá faltando aí o 6, o 33 e o 52. Além do colo do útero, qual câncer está relacionado à infecção pelo HPV? Então, desses que ele citou aqui, orofaringe, tá? Pâncreas e ovário não, né? Relacionados a outras coisas. O câncer coloretal em si também não, tá? É o câncer de ânus e canal anal, né? Que a gente vê a associação com HPV. E o câncer de orofaringe. Então, dessas opções, a gente pode citar o de orofaringe. E o rastreamento do câncer de colo de útero pelo exame de Papa Nicolau pelo HPV pode se afirmar, né? Então, um teste de HPV de alto risco negativo garante 5 anos sem câncer. Então, essa é a paciente, você fala, beijo, tchau, volta daqui 5 anos, que o seu teste está negativo, você não vai desenvolver câncer nos próximos 5 anos. Ai, Marília, então eu não preciso fazer os dois simultaneamente? Não. Como screening, né, que é o que ele está perguntando aqui, você pode usar ou um ou o outro, não precisa fazer os dois. O que acontece é que, às vezes, a gente tem uma alteração de citologia e, por exemplo, uma lesão de baixo grau, persistente na citologia, a gente usa a pesquisa do HPV para conseguir direcionar, mas como rastreio, é um ou outro. E o teste de Papa Nicolau negativo, ele não garante 3 anos sem câncer. Vamos lembrar que ele é um teste de rastreio que a gente faz periodicamente e a gente pode dispensar a paciente que teve 2 exames consecutivos iguais por 3 anos. Mas ele é um exame que tem uma sensibilidade menor, né? Então, a gente não pode afirmar isso. Existem várias pacientes que chegam com Papa Nicolau normal de 2 anos atrás e tem um diagnóstico de doença invasiva no colo. A estratégia global para a eliminação do câncer de colo de útero como um problema de saúde pública da OMS é composta por requisitos mínimos em 3 quesitos. E aí ele coloca aí as proporções, né? Como é que você vai eliminar o câncer de colo. E aí ele quer saber a importância de cada uma dessas proporções. Então, vacinação, rastreamento e tratamento, tá? Gente, essa pergunta eu vou responder direto, tá? A vacinação, ela vai diminuir a incidência muito provavelmente, tá? Não dá para diminuir em 100% a incidência desse câncer, então não dá para citar que ela é 100%, porque a gente tem tipos histológicos que não são HPV relacionados e esses não vão sumir com a vacinação, mas ela é muito importante para a gente eliminar esse câncer, então ela vai ter um impacto aí de redução de 90% se a gente conseguir 100% de cobertura, tá? O rastreamento, 70%, né? A detecção de lesões precoces ou pré-invasivas. E o tratamento, 90% de tratamento precoce. Quanto mais precoce o tratamento, menos mórbido é para a paciente. Em relação ao adenocarcinoma do tipo gástrico no colo do útero, assinale a alternativa correta. É uma doença causada pelo HPV tipo 78, é uma metástase do câncer de estômago, é um tumor de colo não relacionado com HPV ou é um câncer de colo relacionado ao H. pylori? Bom, gente, referente aos tipos histológicos, né, a gente tem o carcinoma de células escamosas, que é o SEC mais comum, responsável por 80% a 90% dos casos em algumas regiões aqui do Brasil. Ele é precedido pela neoplasia intraepitelial cervical escamosa na imensa, quase totalidade dos casos, né, na imensa maioria, quase totalidade. E o adenocarcinoma, que também é um tipo histológico importante, corresponde aí a mais ou menos 10 a 20% dos casos, varia um pouquinho com relação ao local que você está olhando, ficaria com a proporção de 15% aqui no Brasil no geral, e ele também está relacionado à infecção persistente pelo HPV, tá? Então, juntando os dois aí, pelo menos 90% dos casos HPV dependente. Mas existem subtipos de
câncer que não estão relacionados ao HPV. E aí a gente consegue citar o adenocarcinoma gástrico, o carcinoma adenoescamoso, o carcinoma neuroendócrino ou de pequenas células. São tipos histológicos muito menos frequentes, muito mais raros, mas também possíveis de serem encontrados. O diagnóstico de câncer de colo é realizado por meio de biópsia, tá? Eu sempre falo isso nas nossas aulas, eu sempre falo isso para os residentes. Sempre que você se deparar com uma lesão vegetante, macroscópica, no colo do útero de uma paciente, você não vai perder tempo fazendo nenhum exame que não seja biópsia, tá? Então, lesão macroscópica em colo do útero é igual a biópsia sempre. E é a biópsia que vai te dar o diagnóstico anatomopatológico para você conseguir referenciar essa paciente. Isso é muito, muito importante. Bom, respondendo à questão, né? O adenocarcinoma do tipo gástrico é um tipo histológico de câncer de colo que não está relacionado ao HPV. Paciente de 47 anos queixa-se de estrangulamento vaginal intermitente em pequena quantidade e independente da menstruação, associado a dor leve em hipogastro há 6 meses. Apresenta antecedente de 4 gestações, 4 cesáreas, além de laqueadura tubária, sem comorbidades. Tabagista de 10 maços anos, etilismo social. Exame clínico geral. Frequência cardíaca de 92, frequência respiratória de 14, pressão 11/6, IMC de 19. Exame ginecológico, um especular com colo cerado, periorificial, sangrante, o toque vaginal, colo irregular, um útero normal, com mobilidade normal, indolor, anexos normais. No toque retal, parâmetros livres. Realiza-se uma biópsia, cujo resultado é adenocarcinoma do colo uterino, suspeito para microinvasão. Assinale qual é o critério que está principalmente associado à predição de comprometimento linfonodal. Aí ele coloca tamanho primário do tumor, invasão do espaço linfovascular, associação com o HPV ou comprometimento do canal cervical. E o estágio 1 da FIGO do câncer de colo considera 1A, tumor de até 1 centímetro, um B1, tumor restrito ao colo, um B2, tumor de 2 a 4 centímetros e um B3, tumor que acomete colo e corpo do útero. Vamos para o estadiamento. Ai, Marília, tem que decorar estadiamento? Gente, colo, acho que dentro dos cânceres ginecológicos é o que a gente precisa saber o estadiamento. Eu falo isso até nas aulas que a gente revisa para acesso direto. Por quê? Porque o estadiamento, ele vai guiar o tratamento no colo. Então, não é uma decisão sobre performance, é uma decisão bem clara com relação ao estadiamento e a probabilidade de você precisar de radioterapia. Então, o estadiamento aqui, né, diferente da maioria dos cânceres, diferente dos outros cânceres ginecológicos, o estadiamento do câncer de colo, ele é predominantemente clínico-radiológico. A gente usa o nosso exame físico, os exames de imagem, para tentar acertar o estadiamento definitivo e tentar direcionar o paciente para o tratamento certo. Para que isso? Para a gente conseguir, principalmente, saber qual que é a probabilidade dessa paciente precisar de radioterapia pélvica como uma parte do tratamento. Se ela for precisar de radioterapia, a ideia é que você nem faça a cirurgia, porque associar os dois tratamentos acrescenta morbidade sem trazer nenhum benefício oncológico do ponto de vista de tempo livre de doença e sobrevida global. Então, o estadiamento é muito importante, tá? Lesões microscópicas, né, que a gente não enxerga a olho nu, são classificadas como 1A1. O 1 é tumor restrito ao colo do útero, tá? Aí a gente subdivide ele em 1A e 1B. O 1A é aquela lesão que eu não vejo a olho nu, que eu diagnostiquei por uma alteração em citologia, que foi para corpo, fiz uma biópsia e veio aquela lesão, mas ela não é visível a olho nu, não é uma lesão macroscópica. Normalmente, para a gente diferenciar entre um A e um B, a gente precisa de uma conização, ou no mínimo de um CAF. Por quê? A gente precisa saber a profundidade de invasão estromal. Então, quando a gente tem uma profundidade de invasão estromal de até 3 milímetros, a gente classifica como um A. Se for maior que 3 milímetros, a gente classifica como 1A2, né? Então, menor que 3 milímetros, 1A1, maior que 3 milímetros, 1A2.
Por que é importante? Por que eu pintei de vermelho aqui quando eu coloquei o estadiamento? Porque o 1 a 1, ele pode ser tratado com uma conização com margens livres ou ainda com uma esterectomia simples. Você não precisa fazer uma esterectomia mais complexa, uma avaliação linfonodal. Ao passo que 1 a 2, a gente já vai colocar ele junto, né, com um B1 que tem uma possibilidade maior de comprometimento linfonodal e a gente tem aí uma possibilidade maior de agressividade. Então, 1 a 2, a gente separa dessa forma. 1B, então, aquele tumor ainda restrito ao colo, ele é dividido em 3 categorias. 1B1 é o tumor de até 2 centímetros, 1B2 é o tumor de 2 a 4 centímetros e 1B3 é o tumor restrito ao colo, porém maior que 4 centímetros, né? Então, o tumor bulk. Por que ele está pintado aqui também? Porque o 1B3, apesar de ser um tumor restrito ao colo, é um tumor que normalmente a gente encaminha direto para o tratamento com quimiorradiação, por conta do tamanho. Ele vai preencher critérios de Sedgwick para a gente precisar de radioterapia, então a gente não faz cirurgia nesses casos, tá? Bom, aí, dali para frente do 1B3, normalmente a gente vai como tratamento com quimiorradiação até o 4A, tá? Que é o comprometimento de outros órgãos pélvicos. Órgãos pélvicos adjacentes, bexiga ou reto. Então, tratamento com intuito curativo, com radioterapia e quimiosensibilização. E o 4B é a doença metastática, então metástase peritoneal, metástase em parênquima hepático, em pulmão, em outros linfonodos que não os pélvicos e paraórticos. Aqui o tratamento é quimioterapia, né, com intuito paliativo, podendo se lançar mão da rádio, mas também com intuito paliativo. A grande diferença é que aqui a gente não faz um tratamento com objetivo curativo. Ai, Marília, mas e o 2 a 1, que é aquele tumor que pega ali o terço superior de vagina, mas ele tem menos que 4 centímetros, pode operar? Em algumas situações a gente opera esses casos, tá? Então ele pula um pouquinho, mas você tem que ter certeza que você precisa dar margem livre. Normalmente, a gente acaba, se disponível, direcionando o 2 a 1 para a radioterapia também, se a gente dispõe de exames de imagem que consigam detectar isso, né? Conseguir detectar isso pelo nome do seu exame físico, nosso exame de imagem pré-tratamento, tá? E a invasão angiolinfática, ela entra no estadiamento? Ela não entra no estadiamento, mas é muito importante porque ela muda o prognóstico, tá? Então, a invasão angiolinfática, pra gente, quando a gente tem a presença de invasão angiolinfática, vamos supor que você tem um 1 a 1, que você poderia fazer uma esterectomia simples, mas você tem invasão angiolinfática. Isso daqui, talvez valha a pena você fazer uma avaliação linfonodal, talvez valha a pena você fazer uma esterectomia um pouco diferente, você fica mais preocupado. Então, o critério está mais associado com comprometimento linfonodal nos estágios iniciais é a invasão angiolinfática, e ele tem uma tendência a se disseminar de forma mais rápida quando a gente tem esse critério. Então, com certeza é um critério de agressividade aí das lesões. Então, respondendo a nossa pergunta, né? Ele quer saber qual critério está associado a uma predição de comprometimento linfonodal. Desses que tem aqui, né, principalmente a invasão do espaço linfovascular, que é a mesma coisa que a invasão angiolinfática. E essa aqui? Ele falou, o estágio 1 considera o que é o estágio 1 da FIMO, né? Ele quer saber qual que está certo. 1A, tumor de até 1 centímetro. Não, não é isso. Tá? 1A a gente diferencia de 1B se a lesão é macroscópica ou microscópica. Então, se ela é macroscópica, você vê ela, né? Ela já é 1B. Antigamente, a gente tinha cortes de tamanho, mas no estadiamento mais atual, a gente não tem esse critério de tamanho. É lesão macroscópica, lesão microscópica. 1B1 é o tumor restrito ao colo? Não, né? O 1B1 é o tumor restrito ao colo, porém menor, né, do que 2 centímetros. 1B2, tumor de 2 a 4 centímetros. Sim, essa seria a que eu responderia, mas essa questão foi anulada. Eu entendo o motivo, tá? Porque ele fala tumor de 2 a 4 centímetros, mas ele não fala que é um tumor restrito ao colo. Então, se você tiver um tumor de 2 a 4 centímetros, mas que pega o terço superior de vagina, ele já seria um 2 a 1. Então, ficou meio confuso e a banca considerou anular essa questão. E um B3 seria aquele tumor restrito ao colo,
mas que tem mais que 4 centímetros. Então, não tem nada a ver com o corpo do útero. Bom, eu trouxe para a gente discutir o estadiamento, para vocês saberem que a banca cobra o estadiamento, mas essa questão, felizmente, foi anulada, né, no ano de 2025. Paciente de 47 anos, com sangramento vaginal intermitente, pequena quantidade, independente de menstruação, associado a uma dor leve em hipogastro há 6 meses. Apresenta 4 gestações, 4 cesáreas. É a mesma paciente da questão anterior, tá? E aí, ele quer saber qual é o próximo passo na gestão de tratamento dessa paciente, que a gente já viu aí, né, no caso anterior. A preservação da fertilidade em mulheres com câncer de colo de útero pode ser recomendada no tumor neuroendócrino de até 2 centímetros restrito ao colo, de qualquer tamanho restrito ao colo, ou não relacionado ao papilomavírus humano. Bom, já falamos que o câncer de colo, o diagnóstico é por biópsia, tá? Mas em lesões microscópicas, em lesões que a gente não sabe a profundidade da invasão, a gente normalmente precisa de uma conização para a gente saber a profundidade da invasão. Então, é difícil a gente saber certinho em lesão pequena, né, como que ela pode ser tratada. Na dúvida, sempre faz um cone. Esse é um mantra que a gente tem. 1 a 1, né? Então, aquela lesão microscópica, que a gente tem uma conização, que normalmente detectou, uma conização ou um CAF, né, que detectou a profundidade de invasão estromal de até 3 milímetros. Nesse caso, você pode tratar a paciente com uma conização com margens livres, se ela tiver desejo reprodutivo, ou com uma esterectomia simples, tá? 1 a 2 até o 1B2, que é aquele tumor restrito ao colo do útero, né, menor do que 4 centímetros, classicamente a gente faz a esterectomia radical e uma avaliação linfonodal. É aceitável fazer a linfadenectomia pélvica ou a avaliação de linfonodo sentinela. No 1B3, que é o tumor restrito ao colo, porém maior que 4 centímetros, até o 4A, o tratamento é radioterapia com quimiosensibilização associada à quimioterapia. E o 4B, que é a doença metastática, né, então comprometimento à distância, a gente vai tratar com quimioterapia exclusiva, podendo se lançar mão da rádio, mas aí com o intuito paliativo e não com o intuito curativo. Então, aquela paciente que apresenta uma hemorragia tumoral, vai fazer uma radioterapia para controle ali local da doença, tá? E se a paciente tiver desejo reprodutivo? Nem toda paciente tem desejo reprodutivo é elegível para um tratamento preservador de fertilidade, tá? Mas, para a gente fazer um tratamento preservador de fertilidade no câncer de colo, é um pré-requisito que a paciente tenha desejo reprodutivo. Então, se você tiver uma paciente de 50 anos, com prole constituída, que não tem desejo reprodutivo, gente, você não vai nem propor, tá? Então, esse é um pré-requisito. E isso é muito importante porque uma traquelectomia, né, não é um meio termo para uma esterectomia radical. É uma cirurgia, uma traquelectomia radical, ela é igualmente complexa a uma esterectomia radical. Então, isso deve ser levado em consideração. Bom, paciente com câncer de colo 1 a 1, conização com margem livre, beleza, não precisa fazer nada mais. Agora, se ela for 1 a 1 com invasão angiolinfática, lembra que a gente falou que isso acrescenta aí um risco maior, 1 a 2 e um B1, tá? Um B1, lembra que é o tumor restrito ao colo, menor que 2 centímetros. A gente pode propor a cirurgia preservadora de fertilidade, que é uma traquelectomia radical. Existem estudos discutindo a radicalidade da traquelectomia, mas com certeza a pesquisa de linfonodo sentinela ou mesmo a linfadenectomia pélvica. Normalmente a gente começa o procedimento pela avaliação linfonodal com análise de congelação intraoperatória que demonstre o não comprometimento de linfonodos e o real estadiamento dessa paciente, né? Porque se ela tiver comprometimento de linfonodo, ela muda de estadiamento. Então, e aí você interrompe o procedimento, mas para essas pacientes a gente pode propor uma cirurgia preservadora de fertilidade. Bom, então a preservação de fertilidade em mulheres com câncer de colo de útero pode ser recomendada em tumores de até 2 centímetros restritos ao colo. E os outros, Marília? Vamos discutir. Neuroendócrino é um tipo histológico não HPV relacionado super agressivo. Então, tem poucos casos, mas na maioria das situações, tumores neuroendócrinos são tratados com tratamento trimodal de exceção. Então, faz cirurgia, faz rádio, faz quimio, faz tudo, porque ele é um tipo histológico bem agressivo e é difícil
não é recomendado que a gente proponha tratamento preservador de fertilidade. Tumor de qualquer tamanho restrito ao colo? Não também, tá? Existem lugares que sugerem protocolos para você fazer quimioterapia, neoadjuvante, tentar reduzir o tamanho do tumor, mas isso é uma conduta de exceção. Via de regra, quem é elegível para preservação de fertilidade é quem tem um tumor de até 2 centímetros. E tumores não relacionados ao papilomavírus humano também não, porque normalmente os tipos de câncer de colo não HPV relacionados são mais agressivos e não são os que a gente vai propor tratamento preservador de fertilidade. E aí, aquela paciente que tem uma lesão no colo do útero, né, com parâmetro livre, ele quer saber o que é que você vai fazer para essa paciente. A gente já falou, a gente não sabe, né, exatamente qual que é a profundidade de invasão, parece que é uma doença restrita ao colo. Então, o que a gente vai fazer para essa moça? Conização. Na dúvida, vamos para conização. Não vai inventar de fazer esterectomia direto, porque você não sabe profundidade de invasão, você não sabe se ela precisa fazer uma esterectomia radical, você não sabe se você pode tratar ela com uma esterectomia simples. Os dois procedimentos têm morbidades muito diferentes, então você não quer sobretratar, mas nem subtratar essa paciente. Então, na dúvida, faz um cone para você saber exatamente a profundidade de invasão e qual que é o estadiamento. Bom, vamos ver algumas de câncer de endométrio agora. Paciente de 53 anos, queixa-se de sangramento vaginal em pequena quantidade, leve dor no hipogastro há 3 meses, nulo e ingesta. Refere uma menopausa a 52 anos, sem uso de terapia hormonal. Ela usa losartana, metformina, sem antecedente familiar significativo. No exame ginecológico de rotina há 1 ano, sem alterações. Exame clínico geral, frequência cardíaca de 82, frequência sinais vitais normais, a pressão um pouquinho alta, um IMC de 31. No exame ginecológico tem um colo epitelizado, uma pequena quantidade de sangue em fórnice vaginal posterior. No toque vaginal, dificuldade de avaliação pelo panículo adiposo, útero móvel aumentado de volume não doloroso, regiões anexiais livres, toque retal parâmetros livres. Considerando as informações clínicas apresentadas, assinale qual tipo histológico de neoplasia maligna endometrial é mais provável para esta paciente. Ele coloca carcinosarcoma, carcinoma endometrioide, carcinoma seroso papinífero ou carcinoma de células claras. Aqui eu trouxe um combo, gente, porque são questões do mesmo ano, tá? Todas essas questões caíram no ano de 2025, né, na prova de ginecologia oncológica, e para vocês verem como eles gostam de cobrar essa propedêutica, né, do sangramento pós-menopausa e a necessidade de biópsia de endométrio. Então, padrão ouro para o diagnóstico de câncer de endométrio é histeroscopia, curetagem uterina, biópsia ambulatorial ou qualquer outro método realizado em até 6 semanas do início dos sintomas. Mulher de 63 anos de idade assintomática apresenta o eco endometrial com espessura de 3,5 milímetros no exame de ultrassonografia. Assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada. Aí ele coloca biópsia ambulatorial de endométrio, histeroscopia com biópsia, curetagem uterina ou nenhuma intervenção. E uma mesma mulher de 63 anos de idade, assintomática, mas com eco endometrial de 11 milímetros no exame de ultrassonografia, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada. Bom, vamos lá. Câncer de endométrio, tá? Esse câncer é um câncer que é o segundo câncer mais frequente aqui no Brasil em incidência, né, dos cânceres ginecológicos. Ele perde somente para o colo. E o principal fator de risco para câncer de endométrio é a presença de estrogênio, um ambiente de hiperestrogenismo, sem o contrabalanço adequado de progesterona. Eu gosto de falar isso porque fica fácil da gente lembrar a maioria dos fatores de risco quando a gente tem isso em mente. Então, que situações que a gente tem estrogênio sem contrabalanço adequado de progesterona? Síndrome do ovário policístico, síndrome metabólica, obesidade, são disfunções metabólicas que cursam com anovulação crônica. A gente tem uma alta incidência dentro da obesidade de anovulação crônica. E além disso, né,
a obesidade está associada a uma produção periférica, uma conversão periférica de outros estrogênios que não o estradiol. Então, a gente tem um risco mais aumentado em pacientes obesos. A gente tem assistido o aumento de incidência do câncer de endométrio no mundo todo por um aumento de incidência de síndrome metabólica e obesidade e um avanço da idade. O período de transição menopausal, por si só, é um período de risco, né? Porque a gente tem ciclos anovulatórios nesse período. Então, quando a gente tem a transição menopausal associada a outros fatores de risco, como síndrome metabólica e obesidade, a gente tem um período que a mulher fica mais vulnerável ao desenvolvimento de hiperplasia endometrial, atipia e câncer de endométrio. Fora isso, a gente tem algumas síndromes genéticas. A mais importante para a gente lembrar é a síndrome de Lynch, tá? Então, sempre que a gente se depara com uma paciente com sangramento pós-menopausa, ou em transição menopausal com um sangramento irregular, ou uma paciente com quadro de sangramento uterino-normal, mas que tenha fatores de risco para câncer de endométrio, a gente vai prosseguir a nossa investigação com um ultrassom transvaginal. O ultrassom é um exame ótimo para a gente avaliar o eco endometrial, e para a menopausa, a gente espera que o eco endometrial esteja atrófico. Então, a gente espera que ele meça até 5 milímetros na espessura. Se ele tiver com mais de 5 milímetros, a gente considera ele alterado e prossegue a nossa investigação com biópsia. Não tem corte para paciente no MENACME. No MENACME, você vai usar aí os fatores de risco e o quadro clínico. Então, normalmente, a gente prossegue a investigação com biópsia quando a gente tem uma grande suspeição, quando a gente tem fator de risco, quando a gente tem um sangramento que a gente não consegue controlar com métodos hormonais, com o uso de progestagênio, a biópsia também pode ser indicada. E parece óbvio falar isso, mas o diagnóstico do câncer de endométrio, ele se dá por meio de biópsia. E como você vai conseguir essa biópsia, é problema seu. A gente lembra da esteroscopia. A esteroscopia é o padrão ouro para a biópsia de endométrio, porque a gente consegue olhar a região alterada e fazer uma biópsia guiada. Mas ela não é a única forma de biópsia endometrial. Isso é muito, muito importante, tanto para o ginecologista geral, quanto para você que está prestando prova de ginecologia oncológica. Existem outros métodos. Então, se você precisar prosseguir com a sua investigação, você vai dar um jeito de fazer uma biópsia, ou por aspiração intrauterina, ou por uma cânula de Pipelle, ou por amil ambulatorial, que é uma ferramenta super interessante quando disponível, ou mesmo uma curetagem semiótica, tá? Existem outros métodos além da esteroscopia. O importante aqui é que você não perca tempo esperando a esteroscopia para você conseguir dar o diagnóstico, porque tempo para você fazer o diagnóstico, aí sim demora, né, para você conseguir direcionar a paciente, e aí sim você vai piorar o prognóstico dela. Tipo histológico mais comum, adenocarcinoma endometriose do endométrio, é o que está associado ao ambiente de hiperestrogenismo sem contrabalanço de progesterona, principalmente, e é de longe o mais comum. A gente tem outros tipos histológicos, adenocarcinomas ainda de endometrioides, mas pode ser dividido em alto e baixo grau. A gente tem os de células claras, a gente tem carcinomas serosos, que são menos frequentes, mas também são tipos histológicos possíveis aí. Bom, respondendo o combo, né? O padrão ouro para o diagnóstico de câncer de endométrio, ele não quer saber o padrão ouro para avaliação de cavidade endometrial, tá? Muita gente respondeu esteroscopia aqui. Não é. O padrão ouro para o diagnóstico de câncer é biópsia, tá? Então, qualquer método que você consiga fazer uma biópsia em até 6 semanas do início dos sintomas. E aquela mulher que era assintomática com eco endometrial de 3,5. Assintomática, não tinha nem que estar fazendo ultrassom transvaginal, porque não tem screening para câncer de endométrio. A gente não faz um rastreio para câncer de endométrio na população geral. Então, se ela não tem sintoma, ela nem deveria ter feito o exame. Mas tá bom, ela fez. O que você vai fazer? Nada, não precisa prosseguir com a investigação. E essa aqui, que ela é assintomática, mas você fez o exame e viu que ela tem um eco endometrial de 11 milímetros.
Ah, Marília, mas ela é assintomática. Ah, não, mas aqui o exame já está feito, não dá para voltar atrás. Então, nesse caso, a gente vai prosseguir a investigação com biópsia de endométrio. A gente usa o corte de 5 milímetros, tá? Então, menor que 5 milímetros, endométrio atrófico, paciente assintomática, não precisa fazer nada. Maior que 5 milímetros, prossegue a investigação. Ah, Marília, e se ela tiver um eco de 4, 5 milímetros e tiver um sangramento persistente? Prossegue a investigação também, porque o sangramento é o sintoma e a gente continua investigando caso seja um sangramento relevante e persistente, apesar do ultrassom. Bom, aqui ele quer saber, essa senhora, né, com hipertensão, com diabetes, 55 anos, que tem uma obesidade, ele quer saber qual que é o tipo histológico de neoplasia maligna endometrial. O mais comum é o adenocarcinoma endometrioide, tá? Carcinoma seroso, carcinoma papilífero, carcinoma de células claras e carcinosarcoma são muito menos frequentes. São tipos histológicos mais agressivos de câncer de endométrio, mas muito, muito menos frequentes que o carcinoma endometrioide em incidência. Bom, seguindo, né, aquela mesma paciente, tá, é o mesmo enunciado da questão, você confirmou o diagnóstico de neoplasia maligna e ela será submetida à cirurgia com pesquisa de linfonodo sentinela. Qual a localização mais provável desses linfonodos, né? E uma outra questão, daí agora do ano seguinte, linfonodo sentinela é o linfonodo que está cometido pela neoplasia, apresenta o maior tamanho, é o primeiro que capta o contraste ou está mais próximo do tumor. Bom, então, câncer de endométrio. Como que ele se dissemina pelo organismo, né? Ele pode se disseminar localmente, então infiltrando aí, ele sai do endométrio, pode infiltrar miométrio, serosa, outras estruturas, tubas, ovários, peritônio pélvico por contiguidade, existe a possibilidade de uma disseminação local. Também a disseminação linfática, bem proeminente, principalmente nos tipos histológicos mais agressivos. E aí, normalmente, ele segue a sequência de comprometimento, primeiro dos linfonodos pélvicos, aqueles linfonodos que estão ali entre os vasos ilíacos interno e externo, e linfonodos paraórticos na sequência. E também existe via hematogênica, né, na qual o principal sítio, o primeiro sítio da via hematogênica são os pulmões, seguido pelo fígado. A via hematogênica é muito menos frequente no adenocarcinoma endometrioide de baixo grau. A via linfática é uma via muito mais proeminente em todos os tipos de câncer de endométrio, tá? Mas, né, não necessariamente você precisa ter uma disseminação linfática para ter uma hematogênica e vice-versa. Elas podem pular, a gente está falando aqui o que é mais comum. E aqui a gente tem uma imagem, né, da detecção do linfonodo sentinela por indocianina. Então, como é feita a técnica de linfonodo sentinela, que está cada vez mais forte no contexto de endométrio, cada vez mais a gente usa a avaliação de linfonodo sentinela, porque ela nos permite não só detectar qual que é o primeiro linfonodo de drenagem daquela área tumoral, mas também porque ela nos permite uma avaliação mais elaborada do linfonodo em si. Então, para o patologista, é diferente você mandar para ele um pacote com um monte de linfonodo, e aí ele vai olhar todos, e a taxa de detecção de metástase linfonodal é menor do que se você mandar um ou dois linfonodos, que são os linfonodos sentinelas, para ele fazer um ultrastage, uma avaliação mais minuciosa. Então, você diminui a morbidade da paciente por tirar uma amostra linfonodal muito menor e você aumenta a sua taxa de detecção de micrometástases aí e necessidade de adjuvância pós-tratamento cirúrgico. Então, tem sido cada vez mais utilizado e a gente tem duas técnicas principais para a detecção do linfonodo sentinela. A gente tem a detecção do linfonodo sentinela por azul patente e a gente tem por indocianina. Ambas as técnicas a gente coloca, né, esses contrastes, corantes, no colo do útero e antes de começar o procedimento, e aí a gente observa qual que é o primeiro linfonodo da cadeia de drenagem. A gente tem uma zona de interesse, então aqui a gente vai olhar entre os vasos ilíacos, né, de um lado e de outro, ela é bilateral,
O limite lateral são os vasos ilíacos externos, e o limite medial é a umbilical obliterada, que continua se transformando na artéria hipogástrica ou ilíaca interna. Então, nessa área, a gente vai olhar, o lugar mais comum de localização é a fossa obturatória. Então, aqui a gente percebe o contraste, a gente tem um anexo aqui, ó, infundíbulo, o ovário, e aqui a gente vê a linha de drenagem, né, saindo do paramétrio e entrando aqui na nossa zona de interesse, tá? E aí aqui um linfonodo bem em cima da artéria ilíaca externa, que está na nossa área de interesse. Então, a gente tem que abrir esse espaço, explorar esse espaço e olhar qual que é o primeiro linfonodo que capta o contraste, né? Linfonodo na nossa área de interesse. Eu faço isso, eu preciso fazer avaliação linfonodal em todos os cânceres de endométrio? Não em todos. A gente pode se abster da avaliação linfonodal em algumas situações muito específicas. Quando a gente tem tumores que são restritos ao útero, classificados como FIGO 1A, então uma invasão do endométrio menor que 50%, tipo histológico endometrióide de baixo grau, então endometrióide grau 1 ou grau 2, e lesões menores que 2 centímetros. Se a gente não tem esses critérios, é preconizada a avaliação linfonodal, né, com a pesquisa de linfonodo sentinela, se disponível. Então, o conceito de linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo de drenagem daquela área tumoral e o primeiro linfonodo que vai captar o seu contraste ou o seu meio de avaliação. Esse é um conceito básico que pode ser aplicado tanto para mama quanto para vulva, para qualquer situação que a gente vai usar um linfonodo sentinela. E aí, né, no câncer de endométrio, o local de maior probabilidade de drenagem, né, do linfonodo sentinela é pélvico. Dá para ter uma drenagem paraórtica direto? É possível, tá? É possível, mas é muito menos comum que a drenagem pélvica. E o conceito de linfonodo sentinela é o linfonodo que primeiro capta o contraste, tá? Isso é a definição. O estadiamento atual do câncer de endométrio é baseado em informações clínicas cirúrgicas e anatomopatológicas, clínicas cirúrgicas, anatomopatológicas e moleculares. Bom, ai Marília, um estadiamento, o que eu vou fazer? Tem que decorar tudo de novo. Ele foi atualizado em 2023, tá? E aí, o que mudou em 2023? A gente tinha aquela classificação que era mais simples que essa, que não englobava a classificação molecular. Nesse novo estadiamento de 2023, as 3 principais mudanças foram a incorporação do tipo histológico, então a gente varia o estadiamento com relação ao tipo histológico, tipos histológicos mais agressivos recebem um estadiamento pior, a presença de invasão angiolinfática, que também é um critério que confere agressividade, e a gente dividiu aqui, né, justamente por causa da possibilidade de avaliação do linfonodo sentinela e da realização do ultraestadiamento, do ultrastaging do material de linfonodo, a gente dividiu a metástase linfonodal em micrometástase e macrometástase, tanto pélvica quanto paraórtica. Então, essas são as principais mudanças. Eu acho difícil ele te perguntar diretamente o estadiamento em si, porque é um estadiamento mais complexo, mas você precisa saber que a partir do ano de 2023, a classificação molecular e o tipo histológico, essas coisas, elas entraram no estadiamento, porque elas têm uma associação muito importante com sobrevida e prognóstico, e principalmente elas nos ajudam a indicar ou não a adjuvância, a necessidade de radioterapia pós o tratamento cirúrgico. Então, o estadiamento atual do câncer de endométrio, que é o FIGO 2023, a última atualização, ela inclui, né, informações clínicas, cirúrgicas e anatomopatológicas, como os estadiamentos anteriores, mas também informações moleculares. Bom, e ovário? Cai ovário, Marília? Cai menos, tá? Mas cai. Assinale a alternativa que apresenta o marcador tumoral mais preciso para monitorar o tumor de célula granulosa. E aí, gente? Gente, prova de ginecologia oncológica, tem que saber, né? Então, CA 15.3, CEA, inibina beta ou CA 125.
Bom, vamos falar um pouquinho dos marcadores tumorais. O CA125 é um marcador de tumores de linhagem epitelial. Então, ele é o marcador do adenocarcinoma seroso de alto grau do ovário. 80% dos adenocarcinomas serosos de alto grau vão expressar o CA125, a gente vai encontrar esse marcador aumentado. Mas é importante a gente saber que 20% não vão aumentar CA125. Então, se você tem uma lesão suspeita, né, com CA125 normal, isso nem de longe vai te excluir a possibilidade de um adenocarcinoma seroso de alto grau. 80% vai ter aumentado, 80% não vai. E a principal utilidade desse marcador tumoral no adenocarcinoma seroso de alto grau é o segmento pós-tratamento. Então, a gente usa ele, nos casos que eram positivos pré-tratamento, para segmento das pacientes e detecção de recidiva. CEA e CA199 são marcadores de tumores epiteliais mucinosos, mas também de tumores de trato gastrointestinal. Então, a gente normalmente usa esses marcadores quando a gente tem uma suspeição de que possa ser uma metástase de trato gastrointestinal ou um tumor mucinoso. CEA, CA125 e CA199, eles ajudam a gente a intuir da onde que veio aquele tumor, mas eles não servem para fechar diagnóstico. Todos os três servem para segmento pós-tratamento. O 15.3 é um marcador de tumor de mama. Lembrem que o ovário ele é um santuário de metástase, então pacientes com histórico de câncer de mama têm uma grande possibilidade de uma lesão anexial ser uma metástase do tumor de mama. E o 15.3 é um marcador que pode estar aumentado nessas situações. Alfa-fetoproteína, beta-HCG e DHL são um combo que a gente solicita para pacientes jovens. Então, são os três marcadores clássicos de germinoma, mas também alfa-feto pode aparecer no tumor de células de Sertoli-Leydig, tumor de saco vitelínico. O beta-HCG pode aparecer também no cariocarcinoma, é um marcador de segmento, né? E o DHL no teratoma imaturo, tá? Então, pacientes jovens com tumor anexial suspeito, a gente lança a mão desses três, alfa-feto, beta-HCG e DHL. E o estradiol e a beta-inibina são marcadores do tumor de célula granulosa. Então, o tumor de célula granulosa, ele produz o quê? Produz estradiol, tá? Não todos, alguns, mas a beta-inibina é um marcador mais específico ainda para o tumor de célula granulosa. Bom, então, ele quer saber qual que é o mais preciso, inibina beta. Tanto útil para você fazer uma suspeição pré-cirurgia, né, quando você tem aquela paciente que tem um tumor anexial e você suspeita pelas características que ele possa ser um tumor de granulosa, mas principalmente para o segmento pós-tratamento, que eu acho que é a grande utilidade dos marcadores tumorais no geral. Bom, paciente de 52 anos refere distensão abdominal, inchaço, aumento da frequência urinária nas últimas semanas, sem melhora com o uso de laxativos. Ela é nuligesta, menopausa aos 49. Não tem comorbidades ou antecedentes familiares ou pessoais significativos. No exame físico, sinais vitais normais, IMC de 20, abdômen distendido, uma cruz em 4, um fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal. O exame ginecológico, colo uterino epitelizado, conteúdo vaginal habitual, toque vaginal, no fórnice vaginal posterior está abaulado, um nódulo endurecido, o útero é móvel e pequeno, presença de tumoração endurecida em ambas as projeções anexiais, ultrassonografia pélvica e abdominal, uma presença de líquido acítico em pequena quantidade na pelve e uma massa sólida cística em ambos os ovários, sem outros achados. Raio-x de tórax sem alterações. CA125 de 350, a referência é 35. Assinale qual a importância do marcador CA125 nessa paciente. E aí ele quer saber se é definição diagnóstica, segmento, estadiamento ou o tipo histológico. O carcinoma seroso de ovário tem origem em célula de estroma, células germinativas, célula das fímbrias ou células do peritônio. Bom, câncer de ovário, né, o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma seroso de alto grau, de longe, tá? A gente tem ele responsável por 80 a 85% dos casos de câncer de ovário. Tem uma porcentagem menor que são adenocarcinomas serosos de baixo grau. A gente tem outros tipos histológicos, como adenocarcinomas endometrióides, células claras, outros tipos.
a gente chama, o estadiamento, né, quando você vai pegar a tabela de estadiamento, ele aparece como câncer de ovário, tubas e peritônio, porque é uma entidade clínica que engloba ovário, tubo e peritônio. E hoje a gente sabe que o câncer de ovário, ele se origina nas tubas, mais especificamente nas fímbrias das tubas. Pacientes submetidas à laqueadura tubária, elas têm uma incidência menor de câncer de ovário, e toda paciente que vai fazer uma esterectomia por outros motivos deve ser submetida também à salpingectomia bilateral, porque as tubas, elas têm essa relação aí com o desenvolvimento do câncer de ovário. Vale lembrar também que populações de risco para câncer de ovário, principalmente aqui eu vou lembrar das pacientes portadoras da mutação BRCA1 e 2, elas têm indicação de salpingoforectomia profilática no BRCA1 dos 35 aos 40 anos, no BRCA2 dos 40 aos 45 anos, para prevenção, né, para redução do risco de câncer de ovário, aí quando elas chegarem na quinta, sexta década de vida. Não tem rastreamento para o câncer de ovário, mas detectar a população de risco. Daí a importância da gente questionar na nossa anamnese se aquela paciente tem histórico familiar de câncer de ovário ou câncer de mama em mulheres com idade jovem, antes da menopausa especificamente, histórico familiar de outros cânceres, principalmente cânceres intestinais, tá? E lembrar, né, de pesquisar, caso ela tenha indicação, caso isso seja possível. É muito frequente a gente fazer diagnóstico em estágios mais avançados, por ser um tipo de câncer que não tem rastreio, a gente não tem nenhum exame que seja adequado para rastrear câncer de ovário, e ele é oligossintomático, né? A gente fala que ele só vai dar sintoma quando ele está no estágio avançado. Mas é porque muitas vezes os sintomas são inespecíficos. A paciente vai tendo uma sensação de retardo do esvaziamento gástrico, de sensação de plenitude gástrica, alteração do hábito intestinal, e aí a doença vai se disseminando. Então, atenção para esses sintomas menos específicos. CA125 é o marcador tumoral da linhagem epitelial, ele está expresso em 80% dos adenocarcinomas serosos de alto grau, mas ele é inespecífico. Existem situações tanto benignas quanto outros, qualquer coisa que aumente o ovário pode aumentar o CA125, então não necessariamente um CA125 aumentado quer dizer que a paciente tem câncer de ovário, e o fato dela não ter o CA125 aumentado não quer dizer que ela não tem câncer de ovário. E a maior utilidade desse marcador é o segmento pós-tratamento. Bom, ele quer saber qual que é a utilidade do CA125 para essa paciente, segmento terapêutico. Ele quer saber aonde que nasce o carcinoma seroso do ovário. Ele nasce nas tubas uterinas, mais precisamente nas fímbrias. Aquela mesma paciente da questão anterior, né, ele quer saber, considerando essas informações que ele te trouxe, qual que é provavelmente o estadiamento da doença. Então, ela tem uma lesão anexial, né, aparentemente dos dois lados, em ambas as projeções anexiais, um pouco de ascite, mas aparentemente não tem mais nada. Quer saber qual que é o estadiamento. Ai, Marília, mais um estadiamento. Gente, vocês viram que eu coloquei estadiamento nos três cânceres principais que a gente debate aqui. Porque o estadiamento, ele é importante para quem está prestando prova de R4. Então, aqui, o estadiamento do câncer de ovário, graças a Deus, ele não teve grandes mudanças nos últimos anos, tá? Então, a gente usa a atualização, essa mesma atualização desde 2015, e tumor 1, FIGO1, né, é limitado aos ovários. 1A, ele está em um ovário só, 1B, ele está nos dois ovários. E aí a gente tem a categoria 1C, que aí é com relação à presença de células neoplásicas no líquido peritoneal ou líquido acítico. Então, o 1C1 é aquela ruptura no intraoperatório, então você rompeu o tumor no intraoperatório e aí você teve extravasamento de células tumorais, né, para aquele líquido. O 1C2 é a ruptura pré-cirúrgica, então você abriu e tá lá, a cápsula tá rota, isso pode acontecer. E o 1C3 é aquele lavado que veio com células neoplásicas positivas. O 2 é o tumor que ele pega um ou ambos os ovários, né? Então, ou extensão para pelve e peritônio. Então, o 2A
pega os 2 ovários ou as 2 tubas, e o 2B pega outros órgãos pélvicos intraperitoneais. Então, normalmente ele tem essa disseminação aí que segue o fluxo do líquido peritoneal. Então, a tendência é ele comprometer primeiro os órgãos pélvicos e depois o andar superior do abdômen. E aí, andar superior do abdômen, a gente vai falar do acompanimento extrapélvico, já é um FIGO 3, tá? Dividido em 3A, 3B e 3C, sendo o 3A linfonodos retroperitoneais, o 3B um comprometimento extrapélvico menor que 2 centímetros e o 3C um comprometimento extrapélvico maior que 2 centímetros. E o 4 é a metástase à distância, sendo o 4A derrame pleural neoplásico e o 4B metástases parenquimatosas hepáticas ou esplênicas ou parenquimatosas pulmonares, metástases em sistema nervoso central, linfonodos inguinais, metástases extra-abdominais. Entra tudo aqui nesse pacote. E aí, essa moça que tem uma tumoração endurecida em ambos os ovários, né, massa sólida cística em ambos os ovários no exame de ultrassom, sem outros achados, com raio-x de tórax normal. Pelo que ele me falou aqui, eu posso presumir que o estadiamento aí da paciente vai ser 1B, pelo estadiamento da FIGO. Em relação à terapia de reposição hormonal em mulheres com câncer de colo, pode-se afirmar. Gente, eu trouxe essa questão porque ela tá meio no fim, né, da aula, porque a gente tem falado muito de reposição hormonal no geral. E no espectro da ginecologia oncológica, isso também tem sido muito discutido. Quem que é a paciente que pode fazer terapia hormonal? E se a gente tiver uma paciente jovem, né? A paciente que a gente nem está falando em reposição hormonal para qualidade de vida, por sintomas, a gente está falando em reposição hormonal por um diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Então, a gente pode ter uma paciente de, 36, 37 anos, que teve que fazer um tratamento com radioterapia pélvica e que evoluiu com insuficiência ovariana prematura. A insuficiência ovariana prematura, ela é um problema e caso a paciente não tenha contraindicações, é claro, né, caso isso não vá trazer um aumento do risco de recidiva, a gente não só pode, como deve tratar. Então, aqui no contexto de colo, né, ele quer saber se a paciente pode fazer reposição hormonal. Ele não especifica, né, se ela está na pós-menopausa e tem indicações clínicas de fazer TH, ou se ela é uma paciente que seria diagnosticada como insuficiência ovariana prematura. Bom, gente, então, quando que a gente pode fazer terapia hormonal, né, no espectro de cânceres? E aqui eu trouxe as nossas principais recomendações, né, os nossos principais guidelines que a gente usa na ginecologia oncológica, a NCCN e a ESGO, e quando que a terapia hormonal está autorizada, não só nos casos de OP, mas também pacientes que precisam utilizar por alguma indicação clínica. Bom, quem pode? Pode pelos dois. Carcinoma epitelial de ovário, epitelial ovarian câncer, aqui é a abreviação, carcinoma de vulva, vagina e colo. Cânceres que não têm relação com hormônio e a gente pode fazer TH tranquilamente, tá? Então, o que tá em verdinho tá liberado, colo pode, já respondemos a questão. Mas aproveitando, né, mama, ambas recomendam para não utilizar, principalmente o estrogênio aqui. O carcinoma epitelial do ovário tipo histológico endometrioide, esse aqui a gente também não utiliza nem por nenhum das recomendações. Para endométrio, a ESGO não recomenda, mas o NCCN diz que para endométrios estágio clínico 1 e 2, então estágios iniciais, a gente pode discutir, né, risco-benefício de terapia hormonal, tá? Então, você vai discutir com a paciente se é factível e se ela tiver no contexto de insuficiência ovariana prematura, se ela tiver uma sintomatologia muito grande, ele aumenta um pouquinho o risco de recidiva, mas é da ordem de 1 a 2%. Então, você vai pesar na balança se isso compensa pelo NCCN, tá? Agora, leiomiosarcoma, sarcoma do estroma endometrial, esses aqui a gente não utiliza terapia hormonal. Então, eu acho que esse slide é bem interessante, assim, para o ginecologista oncológico, acho que é um tópico em alta, e apesar de eu ter visto só uma questão perguntando a respeito disso,
né, nesses últimos 3 anos, eu acho que ele pode aparecer aí nessa prova de 2026. Bom, respondendo, né, em mulheres com câncer de colo, a terapia hormonal, ela pode ser realizada sem nenhuma contraindicação. Gente, é isso. Boa sorte na prova. Eu acho que é uma prova bem direcionada, né? Tem que ser mesmo, porque se você gosta de ginecologia oncológica, você provavelmente já estuda o tema. Então, o meu objetivo aqui foi trazer os tópicos que são mais cobrados e como são cobrados. Quando a gente parte para a especialidade, a gente vê alguns nichos de serviço. Então, isso tem relação com alguns tipos de conduta que cada serviço faz. Então, é interessante, mais interessante que nas provas de acesso direto, a gente olhar, né, qual que é a instituição que a gente está se propondo a prestar. Um beijo, bons estudos, arrasem!